Saudações pessoal, quem fala é Lutivinos e no círculo de hoje eu trago a Ana, que eu conheci no Instagram através de um vídeo que apareceu pra mim, um vídeo que eu achei muito sensacional, o jeito como ela falou, tão natural sobre Baphomet, mostrou conhecimento sobre o tema e além disso ela também é taróloga. Ana, seja bem-vinda ao círculo. Muito obrigada. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre você. Eu sou a Ana, meu perfil é o Acatarô7, mais especificamente. Eu comecei no TikTok gravando vídeo de ocultismo, falando mais sobre minhas dúvidas. Eu tenho muita dúvida dentro do ocultismo. E aí, nisso, eu comecei também como taróloga. Eu já jogava tarô antes, jogo tarô desde os meus 15 anos, vai fazer uns 9 anos já então. Legal, Só que eu jogava informal, e aí nunca tinha pensado em profissionalizar isso, até porque eu fiz outra faculdade, terminei a faculdade, inclusive. legal. Sou formada em arquitetura e urbanismo. E Show. nisso faço esses vídeos sobre ocultismo, sobre dúvidas, sobre bruxaria e também faço atendimentos com o tarô. Ana, e assim, qual foi o seu primeiro contato com o ocultismo, a magia, o esoterismo? Você já veio de família assim ou Uhum. de outra crença? Então, a minha família, assim, ela nunca teve. Minha mãe, assim, né, com quem eu cresci, ela nunca teve religião específica, ela sempre foi pagã. Minha mãe já praticava bruxaria, então eu meio que cresci vendo isso. Cresci vendo. Minha mãe lia muito livro também sobre ocultismo, sobre espiritualidade, falava, sempre foi muito aberta falando sobre esses assuntos. Então, pra mim, tipo, eu nunca tive preconceito com isso e eu também nunca senti afinidade com religiões. Eu tentei, eu frequentei centros espíritas para ler Allan Kardec, eu frequentei igreja, eu fui até uma vez num templo budista. Tentei meu período budista ali, né, ali nos meus 15 anos, mas não deu certo também. E o meu tio, ele é pai de santo dentro do candomblé, ele é babalorixá. Hum, Então a nossa família, ela também já tem essa ligação com a magia afro-brasileira e com o candomblé. já veio então zero preconceito, já iniciou zero preconceito. Acho que nunca tive preconceito. Inclusive, não sei se posso já falar sobre isso, Pode. mas a minha primeira magia, sem saber que eu estava fazendo uma magia, eu tinha 7 anos de idade e eu queria muito que uma coisa acontecesse, que era besteira, né, de criança, mas eu queria que o namorado da minha mãe terminasse com ela. E aí eu fui na cozinha, eu não sei da onde que veio isso na minha cabeça, eu achei um monte de vela colorida, eu peguei todas elas, eu fui num quarto bem escuro, eu fiz um círculo de velas, eu entrei no meio e eu pedi, mas eu pedi que eles terminassem no mesmo dia, eles terminaram No mesmo dia? no mesmo dia, e eu tava vendo. Meu Deus. É, velho, de família. A magia veio de família aí já, então. E, e aí então, foi com 15 anos, né, o seu primeiro contato com o tarô? Foi, eu ganhei um Foi. tarô de White, né, do meu tio. Eu ganhei o tarô das bruxas, uma edição que ela é mais modificada, assim. Ela tem alguns Ah, elementos eu já. pagãos. Ela chama, tipo, ouros é pentáculos e algumas cartas, tipo, o julgamento é o karma, sabe? Sei. Então, tem alguns Ah, elementos pagãos. eu tenho até um livro de tarô aqui, que é... Não sei se você já chegou a ver ele. Não sei se vai estar invertido a imagem, que tá espelhado. Não, não conheço. Esse aqui é, tipo, ele é de 85, 1985. E aí ele fala sobre o tarô, aí ele fala, tipo, Ah, moedas. moedas, aí tem o outro, taças, Raças. Isso aí taças, parece um baralho espanhol, né? e é tarô. Taças, moedas, deixa eu ver qual mais que aparece aqui. Bastões, Bastões, paus, né? e gládios. Gládios. Gládios é uma palavra feia. Gládios. Esse é um baralho Aí, espanhol, né? Esses naipes assim. 1985 esse livro aqui. Cara, é legal, tipo, de bastante coisa. Já é páginas amareladas, já faz tempo que eu tenho ele. Não que eu sou de 85, não sou de Uhum. 85, tá? Mas esse foi lançado em 85. E você lembra a primeira leitura que você fez pra alguém?
Cara, eu não lembro, assim, exatamente. Eu acho que foi com 15 anos mesmo. Não recomendo que ninguém faça leituras para outras pessoas na adolescência. Mas, bom, né, a gente... faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Fiz a minha primeira leitura, provavelmente foi para alguém da família, se eu não me engano. Mas eu jogava muito também, mais tarde, para as minhas colegas de faculdade. Jogava bastante para elas sobre temas amorosos. E falei muita coisa errada no começo. Não estudava a fundo, falei muita coisa, nada a ver. Mas era isso. E aí, depois que você já tem uma boa experiência, você lembra de alguma tiragem que você fez assim que te surpreendeu? Exatamente, assim. Eu acho que o que me surpreendeu foi depois que eu comecei a jogar para um público maior, e eu fiz uma tiragem geral e a pessoa disse que bateu tudo e que fazia sentido, que realmente aquilo tinha acontecido. E para mim foi tipo um choque, porque tipo assim, nossa, tarô funciona, né? Porque, né, quem tá jogando ali, às vezes a gente sente que, ai, não, a taróloga ela tem 100% de confiança. Difícil, sabe? A gente é humano, a gente tem ali um medo de estar errando, de estar falando besteira. Então, eu acho que foi uma dessas primeiras leituras, assim, que mais me impactaram. Eu, inclusive, não gosto de tirar pra mim. Não, eu também não tirava pra mim, agora que eu tô começando. É mais difícil tirar pra você mesmo. Mas eu não gosto porque eu me assusto. Porque, assim, eu descobri o meu divórcio 6 meses antes e não quis acreditar. No tarô. Que não fazia sentido na época ainda, né? Não fazia. E aí tu fica, não, nada a ver, sentido. nada a ver, nem vou. Eu fui tirar pra uma pessoa que é muito próxima, só sem essa pessoa saber. Eu tava querendo tirar pra saber, né? Tentando aquela fofoca do tarô. E tava eu e a minha ex-esposa na época. E aí tava contando tudo o que estava acontecendo comigo, o que ia acontecer comigo. Nossa, que Eu pesado, falei, cara, né? não faz sentido, não faz sentido. E aí foi acontecendo, passando o tempo, divórcio. Contou do jeito que ia ser, o tempo que ia acontecer. E ela E aí acreditou na aconteceu. época? Olha, como eu posso falar? Porque às vezes pode ser que ela assista. Ah, Mas assim, ela percebeu porque partiu dela, né? tá, entendi. Então ela percebeu pra quem que era a tiragem, ela percebeu, Uhum. mas não quis falar aí, né? É bem desagradável quando às vezes você tá jogando tarô pra uma pessoa e sai sobre você ali no tarô. Aí você fica tipo, tem uma pessoa aqui com tais características. E aí então eu evito tirar pra mim, porque tipo, meu, é batata, sempre sai. Uhum. Sempre Ah, sai. que bom, então é afiado. Mas sei lá. E assim, teve alguma pergunta de alguém que você tava fazendo a tiragem que, tipo, foi uma pergunta muito estranha que a pessoa quis saber? Não precisa falar quem é, mas tipo, a pergunta talvez. Tá. Não lembro de nada específico agora, mas tem muita gente que vem com pergunta do chat GPT. E é umas perguntas, tipo, meio cabulosas, assim, sabe? Do tipo, o que eu posso fazer com a fraqueza dele? Qual é a maior fraqueza de fulano e como eu posso usar isso ao meu favor? Tipo, Caraca, velho. gente, vamos para as perguntas mais. Caramba. E você acha que o tarô ele mostra mais bom, eu meio que falei também, mas você acha que ele mostra mais o futuro ou ele mostra mais como você pode construir ele? Então, eu tenho uma relação bem curiosa com isso, porque eu não acredito em futuro, né? Então, pra mim não existe futuro. Do mesmo jeito que meu passado também ele não existe mais. Tudo que me Faz sentido. importa é agora. Então, se eu tô realizando uma leitura de futuro, ele vai mostrar as tendências principais do teu caminho agora, de acordo com o que você tá seguindo agora. E é uma coisa que eu sempre falo, tipo, assim, mas a gente não tem livre-arbítrio, e aí é uma discussão extensa, super extensa, né? Tem vários argumentos. Só que a gente ainda tem um pouco de livre-arbítrio, a gente ainda pode escolher, sabe? Eu posso fazer uma leitura pra você e dizer, olha, tem um caminho aqui que você pode terminar com essa pessoa. E aí vocês resolvem fazer um esforço e não terminar. E não terminam. Ou fazem uma magia, fazem um negócio e conversam e não terminam. Quer dizer que, então, não tinha destino, não tinha futuro? É que são vários caminhos, sabe? Tipo, eu vejo que são sempre várias ramificações. Por isso que a gente sempre fala muito
até dentro da magia afro-brasileira, a gente fala muito de encruzilhada. O que é uma encruzilhada? Uma encruzilhada, ela não é um caminho só, não é um caminho reto. Se fosse um caminho reto, era muito fácil, né? A gente só ficava andando sem pensar, não precisava escolher. E a gente precisa escolher, sabe? Então, eu não vejo como algo fatalista também. Sempre digo isso. E existe alguma carta que você tem mais afinidade? Eu gosto muito da carta do diabo. Gosto muito, eu não sei. Tipo assim, a afinidade de me reconhecer na carta, eu gosto da carta da sacerdotisa, né? Apesar do meu arcano pessoal ser a justiça e a sacerdotisa, serem as duas. Mas eu gosto muito da carta do diabo. Eu não sei se é porque tem tanto preconceito em torno dela, que eu meio que me afeiçoei a ela justamente por causa disso, pra ser um pouco do contra, pra falar, não, vem aqui. Vamos ver se é tudo isso de ruim. E eu não sei, eu comecei a trabalhar muito com ela, tem muito post, inclusive, no meu perfil sobre ela. Mas eu não acho que ela seja de todo ruim. Mas ela não é, né? Não é. Agora a torre é. Essa aí eu não gosto. Essa aí é ruim. Mas a torre é transformação também, né? Mas é uma transformação que não é legal. Uma transformação doída, mas é o fim de algo, doída. Né? Eu sei bem. Seria outra pergunta, seria qual você tem mais afinidade, mas você acabou respondendo. Menos afinidade. Não, a mais afinidade seria a sacerdotisa. Ah, tá. Você, tá. Né? E aqui você gosta mais é o diabo. E a menos afinidade, ou que você gosta menos, seria a torre, então. Não sei dizer. Tipo assim, que eu não gosto de ter que interpretar, porque eu tenho dificuldade ainda, apesar de eu já ter lido bastante sobre ela, é a força. Porque essa carta aí, pra mim, ela é, sabe, meu calcanhar de Aquiles. Ela às vezes aparece e eu fico, cara, o que você quer dizer? A força. Mas eu realmente tenho problema com a torre por causa da questão dos arcanos, né? Dos rolês dos arcanos anuais. E, gente, eu não acreditava nem em arcano anual até eu passar pela torre. E aí eu comecei a acreditar, porque fazia muito sentido. Tá, e Ana, você acha que... Bom, provavelmente você já estudou Cabala. E você acha que a Cabala, ela te ajudou no tarô? Ou foram coisas distintas? Você estudou a parte? Então, o meu estudo de Cabala não teve nada a ver com tarô. Foi bem raso, inclusive. Raso, né? Tipo, não tenho o conhecimento que eu gostaria de ter para poder falar com propriedade sobre isso, sabe? Porque não é uma coisa que me chama muita atenção a ponto de eu querer sentar e estudar horas a fio, sabe? Entendi. Eu não sei se eu peguei um pouco de preconceito também, porque muita gente falou pra eu estudar Cabala faz um tempinho. E aí eu meio que, não, então eu não quero estudar. Mas você sabe da associação que tem com o tarô. Sim, tem inclusive um livro chamado Tarô Cabalístico, do Robert Wang, que eu ainda não li, mas quero muito ler. E aí talvez eu saiba falar mais sobre as associações. Eu sei que tem toda a associação com a árvore da vida, né, e com as Sefirot? Isso. Não, fechou. E assim, para quem tá começando a tiragem agora, para quem tá iniciando com o tarô, o que você aconselha? Olha, eu ainda me considero iniciante no tarô, apesar de tudo. Ainda me considero que eu ainda tô aprendendo muito e, né, ainda mais com o dia a dia. E eu acho que é sempre manter a mente aberta para poder aprender sempre, todos os dias. Porque por mais que a gente já saiba, você sempre vai aprender com a prática, muito mais do que você vai aprender com a teoria. Então, assim, ó, às vezes você tá jogando ali, você descobre uma associação que no seu jogo vai fazer muito sentido. E aí você vai conseguir replicar isso, tipo, essa interpretação em outras tiragens. Então, é sempre manter a humildade também, sabe? De entender que você não é o... né? Falando uma palavra... você não é o top dos tops ainda, sabe? Pode falar palavrão à vontade, relaxa. Acho que é isso. Acho que é manter a mente aberta e não ficar acreditando em dom. Legal você ter essa visão. Porque muita gente acha que tarô é dom, né? Não é. Pelo menos eu acho que não é. Olha, eu conheço gente que nasceu sabendo fazer algumas coisas. Tipo, eu conheço gente que nasceu sabendo ler mão. E eu acho bizarro. Tipo, bizarro, tipo, extraordinário. Mas a maioria das pessoas, ainda mais hoje em dia, com as pessoas, né, da minha geração, por exemplo, geração Z ali, não tem muito, tipo, a maior parte não nasce sabendo fazer alguma coisa, sabe? Ai, mas eu tenho 10 mil guias que me acompanham, eu tenho toda uma caravana aqui atrás. Mas você ainda tem que estudar.
sabe? As coisas mudam, o mundo mudou, tipo, a interpretação de 30 anos atrás não é a mesma interpretação de hoje, as coisas vão se atualizando também. As cartas do tarô, elas meio que contam uma história, né? Se você prestar atenção nas imagens, você meio que consegue analisar mais ou menos o que está acontecendo ali, dependendo da pergunta da pessoa. Só que tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta. Tem que estudar, inclusive, eu acho que o tarô, ele pra mim é muito mais uma ferramenta de você se conhecer, então, né? Uma ferramenta de autoconhecimento. Então você às vezes não precisa nem atender as pessoas, sabe? Se você sabe usar o tarô pra você mesmo e pra você usar aquela história ali, que é a jornada do louco, né? Por exemplo, o Jung vai falar muito sobre isso de uma forma mais psicologizada, mas enfim. É uma jornada que você pode aplicar na tua vida e faz muito sentido. Tipo, faz sentido para a humanidade inteira, sabe? É literalmente a história da humanidade ali também, né? Só que também é a história do indivíduo. Então, do mesmo jeito que ela vai falar da humanidade como geral, ela vai falar de você, da sua história. Em que momento que você tá agora da sua vida. É por isso que eu acho tão interessante a questão dos arcanos pessoais e arcanos anuais, apesar de muita gente não acreditar e achar que é tipo signo, horóscopo. Não signo, né, no sentido astrologia, mas no sentido horóscopo de revista. E não é. Às vezes é mais uma ferramenta para você conseguir entender a tua psique, né? Cara, muito legal. Qual que é a sua opinião sobre fazer tiragens para vidas passadas? Eu nunca fiz, porque eu não sinto que eu tenho preparo para fazer isso. No sentido de eu não sei se eu saberia interpretar de maneira objetiva, sabe? As cartas. Mas eu acho que é bem possível, eu acho bem possível. Não sei se é o método mais fácil de você acessar suas vidas passadas, mas é um método, né? Um método talvez mais acessível, que você não precisa entrar em meditação profunda ou ser hipnotizado, enfim. Eu tenho um certo pé atrás com questão de vidas passadas. Uhum. Por quê? Assim, opinião de um leigo no assunto questão vida passada. Só que eu acho que muita gente procura justificar algo que está acontecendo por conta de vidas passadas e não dos atos que elas cometem. Uhum. É meio que você achar um culpado. Sim, assim, não, acontece. Né? Mas é que isso aí é que isso aí é meio que nosso, né? Da humanidade. A gente precisa achar um culpado. E se não for o diabo, se não for algum ser externo, ele pode ser a gente, só que antes. Ah, não, porque na minha última vida eu fiz tal coisa e hoje, por isso que hoje eu tô pagando por isso. Não é porque você às vezes é preguiçoso, sabe? Tipo, não é as falhas que eu tenho agora, é as falhas que eu tive antes e não tenho mais. Essa é a questão. Eu acho que se você busca saber das tuas vidas passadas e não, tudo bem, e entende que você não é mais aquela pessoa. Ai, mas era eu, mas você não é mais. Não é mais. Você agora é outro, você é outro avatar agora. Você acha que você entende isso, você consegue dissociar de maneira, né? Até porque tem gente que acha que foi princesa, que acha que foi príncipe, que foi rei. Teve gente que realmente foi. Mas assim, a quantidade de gente no mundo, todo mundo foi príncipe, princesa e rei? Que era 1% da população? Será? Será que, tipo assim, será que você tá preparado às vezes pra saber da sua vida passada? Sabe? Eu já quis muito saber, que eu sou muito curiosa, né? E já pedi muito para as minhas entidades se eu podia saber. E sempre me falaram a mesma coisa, que era tipo, pra que você quer saber? Com qual objetivo? Eu não tenho a menor vontade. E assim, eu realmente tenho um pouco desse preconceito de ver que as pessoas querem justificar por ela estar sendo desculpa a palavra, então ela tá sendo um puta pau no cu aqui nessa vida e tá justificando como a igreja coloca a culpa no diabo, dizendo que é o diabo que tá. Enfim. Sim, mas esse é um assunto bem interessante. E atualmente você cultua alguma divindade, algum panteão? Você tem afinidade com alguma deusa, deus? Então, eu já cultuei Afrodite, né? Comecei a cultuar ela ali com os meus 17 anos, um pouco antes da pandemia. E cultuei ela durante a pandemia inteira, né? Tinha muito mais facilidade, tinha tempo para estudar sobre. Mas acabei deixando de lado depois de um tempo. Penso em voltar,
Mas, né, hoje em dia eu tô muito mais envolvida com a magia afro-brasileira e com o culto aos orixás. Então, é o que realmente toma a maior parte do meu tempo. Porque eu acabo ficando lá no meu tio, eu acabo ajudando muito ele nas questões, né, de culto aos orixás. Eu tenho muita afinidade também com os orixás. Mas eu ainda me considero pagã. Eu não gosto de me prender à religião, sabe? Por mais que eu cultue, sabe? Por mais que eu acredite que eu tenha essa coisa, e por mais que eu aprenda os fundamentos e boa parte da minha prática venha, né, do candomblé e da magia afro-brasileira, eu acho que eu ainda não me prendo porque eu ainda tenho muito interesse em outros panteões e eu ainda quero, tipo, eu quero muito começar a cultuar a Hecate. Eu já estudei muito sobre ela, só que eu nunca tive coragem de cultuar. E então eu me permito, sabe? Tipo, eu me permito. Me permito cultuar diferentes divindades. Ah, legal. Inclusive, você acabou adivinhando uma das perguntas, que é o que você ainda deseja aprender ou explorar, né? Que é, Uhum. você falou que é Hecate. Realmente, Hecate é uma baita deusa. Uhum. Eu sempre tive muito medo de cultuar ela, porque tinha um terrorismo muito grande, né, em torno disso. E de uns tempos pra cá, eu mudei muito a minha mentalidade com relação à espiritualidade. Eu tinha uma mentalidade muito mais. Eu achava que era muito nós, deuses, acima e difícil, sabe? Hum, Magia é difícil, magia tem que ter tal coisa pra fazer graus iniciáticos. E eu aprendi muito com um certo ser, vamos chamar de entidade, mas é uma pessoa, um ser que me ensinou muito. Que, na verdade, a gente complica muito as coisas e a maior parte das coisas que a gente faz aqui é invenção nossa. Os deuses não estão ligando para a maior parte das coisas que a gente inventa, das regras que a gente inventa aqui, sabe? E a gente cria essas regrinhas porque a gente precisa disso às vezes, né? Que a gente precisa saber que, né, que tem todo esse passo a passo. Mas a gente não precisa disso. E eu acho que dentro do hermetismo falam muito sobre isso também, né? De você aprender a sua própria divindade, aprender a lidar com como você também é o criador da tua realidade. E não de maneira coach quântico do TikTok, mas de maneira realmente assumir responsabilidade pelos seus atos, pelo que você faz e por quem que você quer cultuar ou por quem você não quer cultuar. Então, hoje em dia eu não tenho medo de cultuar absolutamente nada. é isso. E a ideia de que nós também somos deuses. O que você acha disso? Então, essa é uma discussão, assim, que pra mim, eu não posso fechar nada concreto, assim, ó, nada do que eu falo, tanto que eu falo aqui, nem que eu falo nos meus vídeos, eu tenho 100% de certeza. E é isso, e você tá errado. Pra mim, são sempre questionamentos. Então, eu me permito sempre mudar de ideia e não mudar de ideia loucamente, mas, tipo, eu me permito ser mais maleável nesse sentido, porque a gente não sabe muita coisa e tem muita coisa que a gente aprende e reaprende, e sabe? E são de momentos. Mas nesse momento agora que eu tô, pra mim faz sentido pensar que sim, somos divindades. Só que não somos divindades no mesmo nível de outras divindades, porque não temos a mesma origem dessas divindades e não estamos na mesma condição dessas divindades, certo? Faz sentido? Tipo, uma deusa tipo Hecate. Ela nunca foi encarnada na Terra, sabe? Até onde sabemos. Ela não nasceu na Terra, tipo, ela não teve vida na Terra. A gente tem vida na Terra aqui. A gente tá num corpo, né, material. E a gente tem uma infinita complexidade na nossa cabeça. Então, quem sabe em outra dimensão eu não sou uma divindade para outros seres, sabe? Mas aqui eu, Ana, olhando para mim mesma, sim, eu me enxergo como divindade porque eu preciso para mim mesma, mas não porque eu acho que eu seja a grande controladora de muitas coisas. Pelo contrário, eu acho que não controlo quase nada. Entendi. É porque, por exemplo, na Wicca, eu não sou wicano, mas na Wicca tem a visão de que tudo é a deusa, né? Nós somos a deusa, tudo que está aqui é a deusa, tudo, o universo é a deusa. Então, por isso, meio que a visão de Deus não está acima, né? Mas ele é o tudo. Sim. E Baphomet, o que ele representa para você? Porque,
Pra quem não sabe, sabe sim, né, que eu comentei no início do vídeo, eu conheci ela através de um vídeo sobre Baphomet, que é este ser aqui, ó, do livro do Eliphas Levi. E aí eu conheci a Ana através desse vídeo aqui, ó. Vou falar sobre Baphomet enquanto eu faço um unboxing aqui. Vamos lá, Baphomet é o diabo? Baphomet é Satanás? Baphomet é um deus? Não. Baphomet foi criado como uma figura para representar a união de opostos e surgiu ali pela primeira vez em 1854, no livro Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, ocultista que, né, atendia por esse pseudônimo aí nesta época. Então, Baphomet vai carregar em seus significados ali a união dos opostos, né, do masculino e do feminino, do animalesco e do humano, do céu e da terra, da luz e das trevas. Inclusive, ele aponta, né, para cima e para baixo e tem um pentagrama em sua cabeça. O pentagrama original, inclusive, ele era normal, né, igual o pentagrama para cima. Posteriormente, né, sendo utilizado por outras culturas e por outras coisas, o Baphomet ganhou um pentagrama invertido. Então ali no Baphomet a gente tem uma representação de outra ideia, né, que é assim acima como abaixo. Então por que Baphomet se parece com um demônio? Por que tem essa associação com demônios, enfim? A gente tem que levar em conta que a gente já tinha várias representações de bodes como figuras, né, do mal. A gente sempre teve uma associação feita pela Igreja Católica do deus Pan, pagão, né, que era um deus com chifres, com uma cabeça de bode, né, que era associado às florestas, a uma figura demoníaca. A gente também tinha figuras como o bode voador ali no Compêndio Maleficarum, que representava um bode com as bruxas no Sabá das Bruxas. Então era uma figura também associada às bruxas. Também disse que teve uma influência ali do Tarô de Marselha, da Carta do Diabo, que era uma figura com asas, chifres e uma aparência demoníaca, né, associada ao diabo. Vejam só, o Baphometzinho que eu comprei achando que era grande, e ele tem 5 centímetros. Vemos aqui, ó, a figura sentada sobre o mundo, com símbolos cabalísticos, né? Símbolos ocultistas, símbolos ligados à tradição esotérica e símbolos transgressores também, né? Será que o Baphomet é só um bricolagem esotérico, uma colagem esotérica? Claro que não, né? Ele vai representar ali uma união de opostos, ele vai representar a união do sagrado e do profano, né? Da religião e da ciência, da razão e da vontade. Pra você, o que ele representa pra você? Então, Baphomet, assim, ó, eu nunca fui muito dada a símbolos, no sentido de vou cultuar um símbolo, nunca tive muito isso. Só que eu sempre gostei muito de saber qual que é a verdadeira origem das coisas, qual que é a verdadeira história, sem preconceito, sem ficar, sabe? Porque eu nunca tive preconceito com a imagem de Baphomet, então pra mim isso era menos uma barreira, sabe? Eu sei que algumas pessoas têm essa barreira. Então eu pensei, cara, por que não falar sobre isso de uma maneira que não seja voltada para nenhum lado, só para as pessoas realmente entenderem e tirarem suas próprias conclusões. Então, Baphomet para mim seria esse grande ser andrógeno que representa a união total, né? O que representa basicamente a polaridade unida, né? Ali tem-se as representações, porque ele é metade feminino, metade masculino, ele tem os seios femininos, né, os chifres, a tocha da iluminação no meio. Ele é uma figura, né, criada pelo Eliphas Levi, o desenho, inclusive teve uma discussão naquele meu post sobre isso, por causa disso, porque o pessoal ficou falando que não tinha sido o Eliphas Levi que tinha aparecido o Baphomet pela primeira vez. Alcançou quanto seu post? Cara, não lancei, eu não prestei atenção. Cara, mas eu sei que foi. Mas foi bastante, tipo, mais do que todos os outros. Deixa eu ver aqui, peraí. Achei, tá com 139 mil visualizações. 22 mil curtidas. Eu não esperava, tá? Eu gravei esse vídeo, assim, de pijama. Inclusive, eu tô de pijama nesse vídeo. Fiquei pensando um tempão nisso depois que eu postei, começou a irritar. Porque eu tava de pijama descabelada. Eu só queria abrir um negócio e falar. E aí, do nada, estourou. Não imaginei que as pessoas iam gostar de ver. Cara, eu nem reparei que era pijama descabelado. Você começou a falar, aí o jeito como você começou a falar, eu falei, caramba, cara.
Que legal, gente. Aí, tipo, depois você abriu, é pequenininho, né? Sim, eu comprei na Shopee, eu não me atentei. Tava bem barato, mas eu pensei, não, deve ser promoção. Com Eu certeza. comprei, ele tinha 5 centímetros, inclusive eu quebrei um chifre dele. Meu Deus. Eu não sei o que significa, deve significar alguma coisa. Que você é desastrada, talvez. Caramba, e foi assim, do nada, gravou e. Foi do nada. Tanto que eu nem tinha tantos seguidores, assim, tinha 200 seguidores, eu acho, no Instagram. E eu falava mais no TikTok, né, que o pessoal lá me acompanhava mais. E aí aconteceu o contrário, agora eu tô com muito mais seguidor no Instagram e no TikTok, nada. Flopei no TikTok. Eu acho que fez muito sentido por causa do conteúdo, sabe? Mas enfim, Você acha que é por conta do que as pessoas entendem errado sobre o Baphomet? como assim? De um preconceito que elas têm? Eu acho que o post ele fez tanto sucesso, assim, analisando agora, porque Baphomet é polêmico, né? Polêmico você falar de Baphomet. E aí você vai ver quem que já falou de Baphomet. Poucas pessoas falam de Baphomet. Quem fala de Baphomet é tipo aquele cara lá que fez aquele vídeo gritando, Baphomet, o Xandão, que ficam marcando ele no meu vídeo, inclusive. Ah, o Xandão. Baphomet! O pagão, ó, entregando a criança pro capeta. Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Vê se eu não dou-lhe um tapa no meio do seu chifre, cato o seu chifre. Então, assim, sabe? Tipo assim, é isso que a gente tem de referência cultural, pop ali no Instagram, sabe? Tipo, digo no Instagram mesmo, no TikTok, Aham. nas redes sociais de Baphomet. E eu fiquei pensando, não, cara, por favor, né? Vamos explicar isso aqui direito. Nossa, o Xandão, cara, fazia tempo que eu não ouvia falar dele. E será que ele já reagiu ao seu vídeo? Vê, com certeza Cara, ele viu, eu porque- espero que não, tá? Porque eu fui ver os vídeos. Eu não conhecia ele, eu fui ver os vídeos dele e eu fiquei, Jesus, não reaja ao meu vídeo. Ai, mano. E da sua caminhada espiritual até hoje, o que foi mais. Que você teve mais dificuldade? Porque com certeza Tive você mais vai ter dificuldade? ainda, né? Mas. Cara, eu sou uma pessoa muito cética. Eu acho que isso que me faz algumas pessoas conectarem também com o meu conteúdo. Porque em algum nível elas devem sentir que eu sou cética. E eu sei que tem muita gente cética que me segue. Inclusive, tem muita gente que vem jogar tarô pela primeira vez comigo. Não acreditava em nada, ou era tipo ex-ateu, e vem jogar tarô comigo pela primeira vez. Então eu sinto que eu tenho uma identificação nesse sentido com algumas pessoas também. Mas pra mim sempre foi uma questão, eu não diria que é um grande problema, mas é uma coisa que dificulta muita coisa, sabe? Porque dificulta algumas práticas mágicas, inclusive. Que eu duvido de tudo. Tipo, às vezes eu tô ali fazendo a coisa, mas eu tô duvidando daquilo ali que eu tô fazendo, sabe? E se eu deixo isso, sabe? Se eu fico muito presa nessa dúvida, sem deixar ela ir, eu vira uma coisa que vira um bloqueio realmente dentro, né, da prática mágica, dentro da magia. Enfim. Mas eu acho que isso é muito bom você duvidar, porque aí você vai atrás, você vai querer saber a origem, você vai querer saber o porquê daquilo. Não, é ótimo questionar, é ótimo. O ruim é quando você fica muito assim, entendeu? É muito ar, né? Eu falo. Muito ar na cabeça, sabe? E aí fica muito nessa racionalidade. E teve um vídeo que você gravou, acho que foi um Stories. Acho que foi um Stories, que você aconselhou as pessoas a não se enfiarem tanto nisso, porque o algoritmo vai começar a deixar a gente louco, né? E realmente, cara, é impressionante. É cada bizarrice que aparece. Uhum. E eu tô num grupo agora que me convidaram pra participar, um grupo no WhatsApp, sobre bruxaria, ocultismo e tudo isso. Cara, é tanto IA, é tanto conteúdo de IA. Eu fico me perguntando, cara, será que a pessoa que postou aquilo tá lendo? Pelo menos ela leu o que ela postou? Porque é tudo texto pronto de IA. Mas ela nem leu. Não sou contra IA, mas você saber usar IA, né? Sei lá. Sim, sim. Não, eu sou meio contra, sim, porque
Eu tenho dificuldade com a IA, sabe? Eu não consigo entender muito bem por que as pessoas usam tanto. Mas eu sei da facilidade que ela democratiza algumas coisas, assim. Mas tem muito dessa questão aí que tu falou, de o algoritmo começar a te mandar muito conteúdo de espiritualidade, magia e de ET, que tá tudo junto. E você começa a ficar doido, porque cada um vai ter uma opinião diferente. E cada pessoa vai ter uma opinião própria. Então, assim, se você ficar muito se baseando em fulaninho, você vai ficando, sabe, você vai ter um monte de meio conteúdo, você vai ter um monte de meia verdade, vai ter um monte de informação comida pela metade mastigada. E aí você nunca vai ter aquele processo de, sabe, de chegar até a informação sozinho e passar por todo aquele processo que a gente passa quando a gente tá descobrindo alguma coisa nova dentro da magia, dentro do ocultismo. É justamente esse processo que faz você, poxa, Exato. isso faz sentido, né? Agora, se alguém vem pra você e fala, não, tal coisa é tal coisa. Mas é o que vende, né? A pessoa quer... Eu gosto de chamar, não, né? Mas eu costumo chamar de magia de boutique. Que a pessoa quer pronto, quer coisa rápida. E o que vende na internet é isso. Tipo, o meu conteúdo ele é mais pé no chão, ele é sem romantização. Se eu começar a gravar vídeo, descubra se você é uma bruxa. Mano, vai lá em cima a visualização, mas eu não quero isso. E isso, do seu vídeo sobre Baphomet, a maioria dos comentários lá é sobre o quê? Mais ou menos assim. Que com certeza deve ter muito evangélico falando pra você buscar Deus, né? Tem bastante até, mas não é muito. É que o pessoal que vai comentar nesses vídeos de Baphomet, porque o pessoal assiste até o final. Ou pelo menos eles assistem metade, né? E aí eles vão lá comentar. Geralmente é um pessoal que não é muito... É um pessoal que fala de nomes hebraicos. Sabe o pessoal dos hebraicos que gosta de falar nome hebraico? E aí fala Yeshua, e aí eles comentam um monte de Yeshua, de Elohim, uns nomes assim, Adonai. E eles ficam comentando um monte disso aí, ficam tipo... É um exorcismo que você tá fazendo aí? Aí os outros, tem muito comentário, na verdade, tipo, interessado, assim. E tem muita gente que não sabia do simbolismo de Baphomet, não sabia que não era um deus. Isso eu acho que é o mais choca as pessoas, é que ele não é um deus. Tipo, as pessoas achavam que ele realmente era, tipo, uma contraparte do Satanás, do diabo. Ou que é o próprio, né? Porque se tem chifre pras pessoas, é o diabo. Claro, se tem chifre é o diabo. Claro que sim, né? Óbvio. Óbvio. Tá na nossa cara. A gente vai pro inferno. Se tem chifre é vermelho, é o diabo. Se tem chifre é vermelho. Tem o pessoal do Xerebecanto, né? Que fala línguas. Uhum. Tem o pessoal agora do hebraico aí que eu não... Pessoal do hebraico. Que é um pessoal que geralmente apoia Israel, umas coisas meio cabulosas, assim, pra falar a verdade. E tem alguma crença que você foi abandonando ao longo dos anos? Cara, eu acreditava muito que em karma, no sentido... Ó, falamos de Baphomet, a luz tá piscando, hein? Eita, é o Baphomet que chegou. Ó o Baphomet. O Baphomet chegou pra alinhar seus chakras. Pera aí, Baphomet. Falando de Baphomet, inclusive, eu acredito que hoje em dia a gente pode sim cultuar Baphomet, porque como muita gente já cultua Baphomet, já cultuou, acredito que tenha se criado uma espécie de figura astral de Baphomet. Não seria um deus primordial, mas tem-se, né? Acho que ele responde se você cultuar ele. Tem. Inclusive, se você for nos anúncios de estátua de Baphomet, que nem eu vi, a foto das pessoas que eu comprei, posta foto para poder comentar lá. Era gente cultuando, tipo... É no altar, né? Com vela, com ou oferenda. No altar. Eu vi um embaixo de uma pia com pinga. O Exu Baphomet. O Exu. Então, tipo assim, Brasil, né? Brasileiro é isso aí. A gente cria muito ser, né? A gente acha que não, a gente cria muita divindade aí.
Se E ele não como é. que vamos dizer que não somos deuses? Criamos divindades, não somos deuses também? Se ele não era, virou uma divindade, né? Pois é. E aí, da crença que você abandonou durante alguns anos, você chegou a abandonar alguma crença, deixou de acreditar em alguma coisa? Eu nunca acreditei, desde criança, eu nunca acreditei no Deus cristão. No sentido de, pra mim, ele existia, mas não era alguém que eu cultuaria, porque eu não tinha vontade. Então, em questão de crença, as únicas crenças que eu realmente tinha era que, bom, eu não sabia muita coisa, tá? Então, Uhum. muita coisa. Muita coisa foi abandonada, na verdade, mas vamos falar assim da mais latente, eu acho que é a questão de acreditar no karma, aquele karma que as pessoas tanto têm medo de você vai apontar um dedo, tem 3 dedos virados pra você. Você vai, sabe, chutar o coleguinha, em seguida vai vir um carro e vai te atropelar. Esse karma que as pessoas acreditam. Eu parei de acreditar nele. Acho que esse foi uma grande mudança na minha vida. Caramba, é algo difícil de ouvir, que a pessoa não acredita no karma. Eu acredito. E, tipo, eu até uso a palavra às vezes no meu atendimento, por falta de outras palavras melhores. Mas eu acredito num sentido de. Putz, esse é um assunto bem complexo, mas no sentido mais de o karma ser uma resposta. Mas não necessariamente porque existe alguém que tá julgando, ou o universo que tá julgando, porque agora a gente tirou de Deus e agora a gente botou no universo, né? O universo vai me dar uma casa, o universo vai me dar o que eu quero, sabe? Não é Deus, mas vai dar o universo, mas o princípio é o mesmo. Alguém tá te dando alguma coisa, alguém tá te tirando alguma coisa. Então, Como se o princípio o do karma é uma karma dentro justiça disso. divina, né? Hã? Como se o karma fosse a justiça divina que você vai pagar. Isso, como se fosse, né? E dentro de muita religião que está sendo, como que se diz, trazida de volta aí com o neopaganismo, né? Tipo, quemetismo. A gente tem, né? Questões assim de julgamento mesmo, né? Tem lá a balança de Mate, que vai pesar o seu coração e ele deve ser mais leve que uma pena. Para mim isso aí é meio que uma metáfora, mas enfim, também tem essa questão, sabe, de ter um julgamento. A gente tem muito isso ainda, mesmo dentro do paganismo. Então eu entendo quando as pessoas acreditam nisso e tiram Deus e botam o universo nesse lugar, sabe, de te punir ou te recompensar. Mas para mim isso não faz sentido, sabe? Na minha crença isso não faz sentido. E dos seus vídeos que você grava, existe alguma verdade espiritual assim que você costuma falar que incomoda muito as pessoas? Algo que você viu que, tipo, repercutiu muito? Cara, eu acho que essa questão dos seres, dos deuses, tipo Baal, Beelzebub, seres, enfim, divindades, e o simbolismo de Baphomet, eu acho que isso repercutiu muito, né? Teve muita gente que veio falar comigo por causa disso. Muita gente tem desconhecimento sobre as coisas, e eu sei que o medo, às vezes, ele nasce da ignorância, né? Então, as pessoas, elas têm medo de algumas figuras, tipo Baal, Baphomet, Beelzebub, porque elas não conhecem, na verdade, a história. Então, uma coisa que eu sempre busco é tentar clarificar um pouco para as pessoas, sabe? Tipo, e eu sempre digo, cara, eu não tô ali falando tudo que você tem que saber, sabe? Eu tô te dando o primeiro passo, vai fazer a tua pesquisa, sabe? As pessoas, às vezes, eu senti muito isso agora com as redes sociais, que pra mim é até um pouco difícil, que às vezes as pessoas querem que eu mastigue tudo, sabe? Às vezes as pessoas exigem isso de mim. Elas vão na minha DM exigir que eu não expliquei as coisas ou que eu expliquei pela metade, como assim, sabe? Me perguntam coisas que às vezes, se você dá um Google, você acha na primeira página. Então, assim, ó, eu não sei se é preguiça de estudar, de pesquisar, né? Porque o ChatGPT não vai falar a verdade às vezes pra você. A maioria das vezes. Às vezes ele dá uma mentira, né? Vamos ser sinceros que ele dá uma mentira. Na verdade, ele é meio treinado pra falar o que você quer ouvir. Pois é. Isso. Ele é treinado pra passar a mão na nossa cabeça. Pois é. Eu uso de exemplo, muitas pessoas vêm me procurar, apesar de eu estar com um perfil bem baixo ainda, né? Mas tanto da outra vez, quando eu tinha um outro canal, que eu já tive outro canal. As pessoas vêm me procurar assim, me ensina a ser bruxa.
Me ensina a fazer magia. Sim, parece muito isso. Muito. Aí você, não, beleza, eu ensino. Só que assim, tem que estudar. E aí eu passo uma relação de coisas que a pessoa tem que pesquisar, porque eu também não vou dar mastigado. Uhum. Ou espera sair num vídeo, mas mesmo assim vai estar muito Mesmo superficial. assim, tipo, tu tem que, né? E a pessoa não quer ler. Ela não quer ler livro, ela não quer ir atrás, ela não quer saber o porquê daquilo ser desse jeito, porquê daquilo ser cultuado, qual a origem daquilo. Não, ela só quer que eu fale pra ela, ó, você vai precisar de uma vela de tal cor, de uma erva de não sei o quê, aí acha que eu vou colocar escama de dragão e uns negócios que não existem, sabe? Elas querem Uhum. isso, elas querem os 15 segundos de TikTok. E Pois aí, é. Pois é. Eu, tipo assim, ó, eu acho que faz muito sentido você às vezes não querer aprender sobre essas coisas, você não querer entender, e aí você vai lá e paga alguém pra fazer pra você, por exemplo, uma magia, um feitiço, pra ler as cartas pra você, uhum, né? Mas assim, se você tá procurando saber sobre isso, assim, se você. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer um sigilo, né? Da última vez. Eu falei bem por cima, assim, eu tentei dar o básico do básico para as pessoas conseguirem ter uma base para ir atrás, porque a prática, tipo, o sigilo não foi eu que inventei, né? uhum. Não inventei o sigilo. Mas aquela prática ali específica eu criei sozinha ali na minha prática. Eu já fazia aquilo ali. Inclusive eu fiz E no, fez? fiz. Aí, como que eu vou mostrar isso aqui sem mostrar onde que eu trabalho? É um papelzinho que tá aqui. Não, acho que dá pra tirar o papelzinho. Mas tá aqui, ó. Ah, um sigilo bem bonito. E assim, realmente, sigilo é algo já antigo, né? Sim, Mas é muito legal de aprender. muito legal. E pra mim é tipo passos básicos da bruxaria. Se tu quer aprender prática, pra mim eu acho muito mais fácil começar com sigilo. Não sei, do que você Sim, pegar e fazer uma oferenda mais complexa. sim. Mas aí quando eu falei assim que a pessoa não quer ir atrás, e aí você comentou da pessoa pagar, não tem problema a pessoa pagar. Só que essa pessoa que veio procurar, ela quer saber como que ela estuda magia. Só que ela não quer estudar. Então tá tudo bem ela Uhum. pagar. Entendeu? Tudo bem Sim, ela sim. pagar uma tiragem, pagar pra alguém fazer a magia pra ela. Desde que ela não O problema ache é quando que. ela não quer estudar, né? Tipo, o problema é quando ela quer saber, mas não quer o Exato. caminho. Exato. Ela quer só o final. É. Não é um iFood, né? Que você pede. Né? Não é iFood. Não, eu sempre faço isso também. Eu passo, tipo, uma série de. Dou uma orientação ali. Ai, tipo, tem esses livros aqui que eu li, né? Que pra Uhum. mim faz sentido. Eu acho que são um nível iniciante. Tem esses vídeos aqui que eu gosto muito. E tem esses filmes. Eu gosto muito de usar ficção científica para aprender muita coisa. Tipo, filmes, eu acho que eles explicam muita coisa de Uhum. forma visual para o nosso cérebro. Eu sempre falo, ó, tipo, lê um pouco desse livro e vai ver esse filme. Só que vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Exato. E só que tem gente que não, que parece, eu não sei exatamente o que querem, sabe? Tipo, eu não sei como dar aquilo que as pessoas querem. E eu acho que isso às vezes pega muito na pessoa que tá criando conteúdo dentro desse nicho, que a gente tem que aprender a impor limite também, tem que aprender a dizer, cara, Uhum. não vou te ensinar isso, sabe? Eu acho Exato. que tem coisas que a gente não deve ensinar. Então, uma das coisas que eu não coloco no meu canal é feitiço, magia, receita de ritual, receita de magia. Eu não coloco, porque eu acho que é muito pessoal, muito. Não que não possa ser passado pra ninguém, mas não é esse o intuito que eu quero, sabe? Uhum. Quero abordar outros temas e, sei lá, quando tiver um grupo de estudo, alguma coisa, dá pra compartilhar, dá pra comentar com alguém no PV ou na DM. Não é nem a questão de compartilhar a magia em si, né? A questão de, tipo, quem que vai estar consumindo aquilo ali, sabe? E tem muita gente, tem muita criança no Instagram, tem muito adolescente no Exato. Instagram, sabe? Tem muita gente que é ingênua, que é inocente, que vai fazer uns negócios. Eu não tô dizendo pra botar medo em fazer magia. Não, eu sempre falo para pessoas. Vai lá e experimenta. Sim, se você tem maior de 18 anos, vai lá e experimenta. O máximo que pode acontecer é que não vai dar certo, ou vai dar alguma bosta, e você vai ter que resolver. Mas você vai aprender. Só que assim, ó, tem. Me perdi. Então, eu não recomendo só praticar, mas você tem que ter um equilíbrio entre teórico e prática. Então, você tem que ler bastante e tem que praticar também. Sim, sempre E começa pela teoria, né?
Depois vai pra prática. Teoricamente. E aí, dependendo do que você, por exemplo, você pega uma receita de qualquer coisa na internet, você vai tentar fazer, você acaba despertando algo que depois você não sabe se livrar. Entendeu? Não sabe fazer um banimento básico, não sabe abrir um círculo, não sabe fechar um círculo, vai, sei lá, acaba chamando coisa aí que depois não vai embora. É verdade. Meio isso. E depois tem que gastar um dinheiro pra tirar aquilo ali. Ou nunca descobre, e aí a vida começa a desandar, e aí começa a culpar a magia, fala que magia não Exato. funciona, não acredita mais. Não, eu conheço uma mulher, amiga minha, que deu um trabalhão pra conseguir tirar um íncubus. Porque ela queria muito arrumar um namorado. Incubus é o masculino? Tem sucubus e íncubus. Aham. E gente do pessoal da área, que se eu estiver falando merda, desculpa, mas também não conheço tudo. Mas ela descobriu algo sobre íncubus, conseguiu um namorado bonito pra caramba, jovem, né? Durou um tempo e só que assim, isso voltava nos sonhos dela, ela acordava durante a noite e, virou uma perturbação na cabeça dela. Meu Deus. Deu um trabalhão pra se livrar, mas conseguimos. Mas é um aprendizado também. Pois é, por isso que eu falo, não mexa com o que você não sabe. Cara, eu não sei, tipo, eu incentivo as pessoas a mexerem com algumas coisas do básico. Sim, eu pergunto, você sabe se proteger? Sabe fazer uma proteção aí? Você entende do básico de proteção, sabe? Sim, mas fazer um banimento, fazer um banho de Isso. ervas, uma simpatia simples, de boa. Mas aí, tipo, sempre vai ter a primeira vez que você vai tentar alguma coisa um pouquinho mais elaborada. E assim, às vezes pode ser que não dê certo, mas se você sabe fazer o básico bem feito ali, talvez não dê tanta merda pra você, sabe? Você tá mais calçado, né? Sim. Até dentro do tarô também tem essa grande discussão aí de, meu Deus, pode jogar tarô em qualquer lugar? Pode jogar tarô de qualquer jeito? Será que pode jogar tarô de qualquer jeito? Será que tem que fazer todo mundo? E tem o pessoal que acha que sim, que pode jogar de tarô de qualquer jeito, e aí dá aquele argumento de que as ciganas antigamente elas jogavam tarô na rua. E, enfim. E tem gente que fala que não, que você tem que ter uma série de procedimentos, tem que fazer limpeza, tem que fazer não sei o que pra você poder jogar tarô. E aí, qual que é a resposta? Pois é, é porque eu não faço atendimentos, né? Mas eu tenho o meu, tá guardado ali. Mas eu tenho a minha toalhinha e tal, mas é assim, é só a toalhinha e um lugar e um momento calmo. Eu não costumo tirar em qualquer lugar. Porque eu acho muito pessoal, assim. Eu não gosto de tirar em público, gente passando e isso aqui. O que não atrapalha ninguém que trabalhe com isso. Porque normalmente, se ela vai numa feira, vai ter muita gente, vai ter gente ao redor, Sim. tudo. Isso é Claro. normal. Ana, você acha que existe algum problema nesse excesso de superficialidade dentro do ocultismo atual? Você acha que as pessoas estão muito superficiais aproveitando esse ensejo que a gente teve? Eu acho que... O que eu posso dizer? Eu acho que as pessoas, elas... Acho que no geral, assim, não me cabe julgar ninguém. Assim, eu sempre falo que eu não quero apontar dedo pra ninguém. Eu sei que cada um tem a sua vida. E assim, ó, eu sei que hoje em dia a gente tem uma romantização muito grande de que... a gente tem essa coisa da teologia da prosperidade, não sei se você já leu sobre, que é uma coisa que nasceu lá na igreja neopentecostal, né? Nasceu lá nos Estados Unidos, foi exportado para o Brasil, nas neopentecostais. E com esse New Age da espiritualidade agora, né? A gente tem isso sendo importado aqui para dentro do misticismo, do esoterismo, né? Dessas práticas de mágicas, de bruxaria, de TikTok, enfim, né? Do ocultismo que a gente consome hoje em dia nas redes sociais. Então, a gente tem uma coisa muito crescendo de que as pessoas acham que é muito simples você, às vezes, ficar rico, porque é tudo individual. Eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso, porque não é tudo individual. A gente está inserido num sistema, a gente está inserido em egrégoras, né? As pessoas vão falar de egrégoras. E vende-se muito essa coisa hoje em dia de que tudo é dinheiro, tudo é ligado à prosperidade, né? E não só prosperidade em todo sentido, de você ser uma pessoa realmente próspera, feliz, né? Alegre, mas você ser uma pessoa rica. Então, a gente tem
você vai ver ali, ó, a quantidade de ritual coletivo que cresceu. Assim, não é uma crítica ao ritual coletivo, porque também já fiz um ritual coletivo, gosto de rituais coletivos, mas se você percebeu a crescida exponencial de quantidade de rituais coletivos voltados à prosperidade financeira, a quantidade de discurso, inclusive de fora da espiritualidade, mais voltado para o mindfulness, para esse negócio de coach, de vida, de lifestyle, de autoconhecimento, de como transformou tudo em um problema individual, e dentro da magia eu acho que isso aconteceu também. Tudo é você que fez, porque você aconteceu, isso é culpa sua, e você é pobre porque você não faz tal coisa, porque você não fez tal ritual, porque você não tem a mentalidade próspera, porque você não consegue, porque você tem que cultuar este Deus para você ficar rico. E, gente, será mesmo que, tipo assim, ó, será que a quantidade de dinheiro que você tem, ela corresponde à quantidade de axé que você tem? Né, falando em termos... Será que a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, a quantidade de casas, de carros que você tem, ela vai corresponder à quantidade de nível espiritual que você tem? Existem níveis espirituais? Você é um... porque eu sou muito rica, eu cresci fazendo trabalhos aqui, porque... Então quer dizer que eu tenho muito axé, eu tenho muita espiritualidade. Sou foda. E aí cresce aquele ego espiritual, né? Uhum. Eu transcendi a matéria, agora eu sou melhor que todos vocês. Você já viu esse meme? Transcendi, agora eu sou melhor que todos vocês. E assim, gente, tem uma onda aí de falar de despertar espiritual. O pessoal agora tá falando muito de despertar espiritual. Minha irmã, inclusive, fala muito de despertar espiritual. E assim, eu sempre converso muito com ela sobre isso. E a gente sempre discute muito sobre isso, porque o que é um despertar espiritual, sabe? Tipo, será que a gente não tá despertando o tempo todo? Será que realmente tem muita gente adormecida? E, tipo, em que sentido adormecida, sabe? Parece que a gente tá criando essas mini castas espirituais, essas mini castas místicas, sabe? Esses mini grupinhos, porque não, a gente aqui, ó, a gente é o joio. Não, a gente é o trigo, vocês são o joio. Vocês não vão ser arrebatados, né? Que agora eles mudaram os termos. Tá vendo? São os mesmos termos que usam ali dentro da religião, dentro do dogma. A gente tá usando dentro do misticismo, do New Age espiritual. Porque porque vai vir os ETs e eles vão levar, né? Eles vão levar o pessoal, porque a Terra tá, sei lá, eles falam, né, da transição, enfim, e aí vai vir os ETs e vão levar os escolhidos, que ascenderam para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão, e quem não ascendeu vai ficar aqui. Mas o Mike já foi desmentido. Não, e tem muita gente. Eu não quero citar nome porque eu não quero criar, porque eu já falei uma vez que eu não acreditava numa pessoa muito famosa aí da espiritualidade que muita gente acredita, Eu não ligo. vídeos. Eu quero polêmicas. Não, Deus me livre. Esse nome eu não posso falar, mas ele começa com H. Deus me free. E... Gente, eu sempre duvidei, assim, eu sempre duvido de tudo, eu duvido até de mim mesma, assim, quem dirá que eu não vou duvidar do conteúdo dos outros que as pessoas estão falando? Então, assim, pra mim esse papo de reprogramar a mente, de fazer esses negócios na mente, isso aí é bem perigoso. Eu ia te perguntar quem é, mas você acabou de matar a minha curiosidade, só de você falar essa frase agora. Me entreguei, né, putz. Não, relaxa, não falou nomes. Não falei nomes, pode ser qualquer um, pode ser uma mulher, um homem, não sei, um ser, um ET, reptiliano. Mas um reptiliano, enfim. E, gente, assim, ó, a gente tem essa coisa também, né? Vamos culpar os ETs, vamos culpar os reptilianos. É o reptiliano que tá no poder que tá fazendo tudo isso, né? Tipo assim, a gente tá sempre procurando um culpado. Tá vendo? A gente tá sempre misturando as coisas e apontando o dedo. E, tipo, a gente nunca tá olhando pra... Meu Deus, será que não é a gente, a humanidade? Que, sabe? E aí a gente tem medo dos ETs, esse caso do cara lá do Paraná, o menino do Paraná, que tá até sendo, coitado, estão incomodando o cara. Quem tá incomodando eles são humanos, não são os ETs. Os caras estão fazendo... Tem um monte de gente lá incomodando a fazenda dele, mataram um bicho dele lá. Então, assim, ó, quem que é o problema? Por que a gente tem tanto medo de ET fazendo experimento aqui? Se a gente faz coisas horríveis, a gente faz coisas piores contra nós mesmos. Exato. E aquele caso atraiu tanta gente que, assim,
Se o cara tá mentindo, beleza, vamos supor. O cara tá mentindo, vamos supor, né? Com certeza ele mesmo já falou que não era. Mas o cara criou uma coisa, ganhou visibilidade e tá fazendo muita grana com isso. Fez comercial pra rede de lanchonete, fez um monte de coisa. E ele conseguiu o que ele queria. Só que ainda continua as pessoas se batendo, porque tem um povo agora defendendo ele e tem um povo querendo acabar com Sim. ele. E aí Estourou, né? eles estão Estourou. se bicando agora, sabe? Deixem o Mike em paz, né? Leave Bridget alone, Ah, é Mike o nome dele. Mike. Não tinha ligado. Mas sim, e assim, ó. Eu, como uma pessoa que acompanho muita gente da espiritualidade faz muito tempo, né? Putz, acompanho o Paranormal Experience, aquele podcast. Conhece? Conhece, né? Acompanho desde que eles começaram. Que eles mal tinha visualização, sabe? Tinha 3 mil pessoas vendo a live. E eu lembro que, tipo, tinha uns conteúdos muito legais no começo, tinha umas coisas, uns pessoal que falava umas coisas muito diferentes pra época, sabe? Tipo, ninguém tava falando sobre isso. E a gente tem essa fome, né? De, poxa, a gente quer que pessoas falem sobre essas coisas que a gente acredita, que a gente quer saber, que a gente gosta. Ele E aí, não é o do Zé Graça, não, né? é esse mesmo. Ah, o do Zé Graça. Eu conheço o Zé Graça desde quando ele não aparecia na internet, que era só o Zé Graça antes. Eu não conhecia eles de antes, não. Eu conheci eles pelo Paranormal Experience, que foi o primeiro podcast que fala sobre essas coisas, inclusive. Eu lembro que pra mim aquilo era, meu Deus, muito bom. Eu acompanho o Magicando, não sei se você já ouviu falar. Não, Depois eu te mando. eu não assisto muito podcast. Eu assistia muito na pandemia, né? Mas hoje em dia. E, na verdade, eu acho que eles estão com vídeo agora. Eu acompanho pelo Spotify, né? Outra plataforma, eu não sei se tem. Mas eles começaram com um vídeo agora, mas era áudio. Bem legal, cara. Eles abordam um negócio bem legal, Ah, legal. Eu te mando. Mas o do Zé Graça é legal também. Foi, né, pelo menos. Ele é legal, é legal. Eu não assisto mais hoje em dia, tipo, não sei porquê, mas não tenho mais vontade de ver algumas coisas. Só que uma coisa que eu percebi, assim, que tá acontecendo com o nicho dessa espiritualidade voltada aos ETs, né? Não é bem ufologia, né? Porque ufologia eles são mais técnicos, é mais o pessoal que canaliza ET, enfim. Tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, mas me parece que é loucura, sabe? É que existe uma linha muito tênue entre a experiência espiritual e a experiência, né, de você despirocar, de você, você começar a se duvidar, né? Porque a gente tem limitações aqui. Nosso cérebro, ele tem limitações. A gente tem muita coisa que a gente não entende. A gente pode até ver e o nosso cérebro interpreta de outra maneira. E eu percebi que isso aí tá crescendo muito, sabe? E tá crescendo muito essas histórias fantasiosas, sabe? É quase um Star Trek, um Star Wars, sabe? Um negócio não sei se tu já viu, não quero nem entrar muito a fundo nisso, mas não sei se tu já viu esses vídeos, esse pessoal falando dos comandos estelares, do Ashtar Sheran, de não sei quem, porque eles vão salvar a gente, porque eles estão cuidando da gente, eles não deixam bomba atômica explodir, porque eles são top, eles gostam da humanidade, sabe? Porque são eles confederados. são top, é ótimo. Eles são top demais, eles adoram a gente, eles são azuis, eles são loiros de olhos azuis e tem 2 metros de altura. Então, assim, e novamente, aí tem os seres positivados e tem os seres negativados. Então, olha no que a gente entrou de novo. Bem versus mal. Os É a conspiracionistas, mesma né? história. Tipo assim, é a mesma história. É confederados versus não confederados. É o joio versus o trigo. Os bonzinhos versus os malzinhos. Os pouco evoluídos. Os quiumbinha. Uma coisa que eu percebi, e agora eu vou entregar muita idade, mas fazia muito tempo que eu não via essas polêmicas na internet de gente vendo coisas. Acho que a última vez que eu vi foi, tipo, o chupacabra no ratinho, sabe? Isso lá em começo dos anos 2000. E agora, meu, com a IA é muito mais fácil você forjar muita coisa, mas também é muito mais difícil você acreditar em qualquer coisa agora, né? E, na moral, o cara do Paraná lá, ele não filmou nada. A maioria dos vídeos é ele filmando o rosto dele dizendo que ele tava vendo, sabe? Porra, Assim, aponta a câmera pro céu. Eu acredito nele, assim. Eu não sei, na verdade. Tipo, eu sou meio indiferente a essa história dele aí, tipo... Sabe? Tipo, tá bom, se tinha, que legal. Se não tinha, que legal também. Mas eu acredito em ET, sabe? Tipo, eu acredito. Ok.
Eu tive experiências, inclusive, relacionadas a isso antes de ser famoso na internet. E antes de ser um assunto que viralizava. Fora da internet, obviamente, né? Foram experiências, inclusive, que me fizeram acreditar, porque eu não acreditava. Acreditar pra mim era, tipo, balela, né? Tipo, como assim existe povos que vivem em outros planetas, estrelas? E eu tive essas experiências e foi surreal, assim. Um abraço pro menino do Acre aí. Nossa, o menino do Acre, verdade. Lembra dele? Lembro dos cadernos que ele escreveu. Os cadernos sumiu, né? Ele sumiu Ele foi abduzido. Foi abduzido aí. Tá Ele tá lá dentro, em Lebadon agora. Tá lá em... tá dentro daquela estátua dele lá. Tá no Hercólobos. Já viu isso do Hercólobos? Aquele planeta que dizem que tá chegando? Não. Esse eu não, Tu esse eu não nunca conheço. viu? Esse eu não conheço. Na minha cidade tinha uns panfletinhos do livro do Hercólobos, que tu podia acessar de graça o livro do Hercólobos. Nossa, faz tempo isso já. Não, esse que eu acho que não veio pra cá, não. Não, eu nunca li o livro, né? Mas enfim. É o cara do Hercólobos. Eu acho que o cara era à frente do seu tempo. Ele sabia de alguma coisa que a gente não sabia. Sempre assim. Mas enfim, é isso, tipo. Não sei, né? Não tem como comprovar nada, na verdade. Eu evito falar sobre essas coisas porque eu não quero ser taxada de louca, né? E eu também não quero ter que ficar explicando e falando sobre isso. Ah, agora que ficou legal. Mas é, assim, eu acho, né, que seria muito improvável existir vida só aqui no nosso planeta. Eu acho que deve ter algum outro planeta que seja propício, questão de atmosfera, de condição de vida. Talvez, por que não? Eu acho que se a gente acredita em deuses, em entidades, e a gente sabe que eles não têm corpos físicos, por que a gente não pode acreditar em ETs que não têm corpos físicos, sabe? Você tem um ponto. Tipo, por que tem que ser da raça humana? Vai saber se a tua entidade às vezes não é um ET. Vai saber se ele não é de outro planeta, sei lá, às vezes ele não nasceu na Terra. É o que muitos dizem, né, dos acho que é astecas, né, se eu não me engano. Pois é, né? Tem ali o livro do Eram os Deuses Astronautas, do Eric von... não sei o quê. Ele morreu recentemente, né, inclusive. Muita gente desacreditou esse livro, inclusive, na época que foi lançado. É porque o History Channel não ajudou muito, né? Com o Tsu Sim. Carlos lá, que tem Sim. o cabelo todo assim. Cara, adoro aquele cara, eu achei ele muito engraçado. Ele é, Pra mim, né? ele é divertidíssimo, ele tem uma vontade, assim, de saber das coisas e a gente ainda sente no olhar dele. Curiosidade dele. É tanto que ele usava um cabelo mais normal antes, né? Só que aí viu que estourou. Ele foi aumentando, né? Estourou, ele falou, não, agora eu vou. Foi ficando cada vez mais arrepiado. Quanto mais ele sabia, mais arrepiado o cabelo dele ficava. É, muito bom. E pra onde a gente foi? Cara, eu tenho... Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Ai, deve estar aqui. Olha o que eu tenho. Peraí, aqui. Blue Hand. Protocolo Blue Hand. Que é Sobre o quê? Ele é o guia definitivo contra ameaça extraterrestre. Nossa, é importante. Claro. É um livro do Jovem Nerd que lançou uma vez, que fala de raças alienígenas. Aí tem o Alf. Um pé grande ali. Mano, é muito legal esse livro. Eu acho que nem vende, mas... Então, sim, eu gosto também de alienígenas, desses assuntos assim. Mas não misturo tanto com a parte de esoterismo. Uhum. Eu separo bem, né? Assim. Mas não julgo quem use como... Quem cultua, quem acha que são divindades. Não, pra mim, tanto faz. É que eu sempre falo. Se você acredita no ser divino, que é um escorredor de macarrão com almôndega. Não sei se você já viu essa série. Não. Parece que tem um povo que cultua o grande espaguete, alguma coisa assim.
Que é um escorredor de macarrão que tem Magia do caos, velho. espaguete e almôndegas, assim. Eu vou colocar uma cena aqui quando eu editar. Ai. Então, cara, eu sou muito tranquilo. Tipo, se eu acordar de manhã e a minha caneca de café me der bom dia, eu dou bom dia e sigo minha vida. Pra mim tá de boa, entendeu? Só tem que ser assim mesmo. Tem muita coisa que a gente não entende, né? Tem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha. Do que Exato. cambiar pra aquela frase. Acho que é do que sonha a vossa vã filosofia. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a sua vã filosofia. Shakespeare, em Hamlet. Pô, Isso aí, pra mim, isso aí é quem somos nós, sabe? é isso. Quem sou eu? E depois disso que eu agradeço muito a sua presença, Ana, por estar aqui. Eu acho que o papo fluiu de um jeito que a gente não imaginava, Na verdade. né? Fomos para um outro caminho, mas, cara, foi muito legal. Espero que você tenha muito gostado também, assim como eu gostei. Gostei muito. Você quer deixar aí um recado final? Você quer aconselhar alguém em alguma coisa? Ah, não tem nada específico pra falar, mas estudem, se questionem, questionem as coisas que estão impostas pra vocês. E é isso, façam um atendimento de tarô comigo também. É isso aí. O arroba dela tá o tempo todo aqui embaixo dali da imagem dela. Sigam a Ana, eu vou deixar na descrição do vídeo, na bio desse vídeo aqui, os links para você encontrar a Ana, para você poder se consultar com ela, tirar dúvidas. Mas é isso, Ana, muito obrigado mesmo. Obrigada. É isso aí. Gente, ficando aqui, deixa o like se gostou, se inscreve no canal, siga a Ana novamente, siga aqui o nosso perfil e até o próximo círculo.